Nós vamos agora assistir à palestra do Fábio Vernalha, um apaixonado por gestão e inovação. Ele é engenheiro pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pós-graduado em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, e atualmente é o responsável pela área de gestão do conhecimento na Natura. Atuou como PMO no escritório de projetos da TAM e foi consultor da Terraforum Consultores, época na qual nós nos conhecemos, porque a FIA e a Terraforum realizaram 2 projetos interessantes para nós na área de inovação, prontidão para a inovação e depois a implantação da gestão do conhecimento. E o Fábio trabalhou conosco. Muito do que nós temos hoje no nosso portal foi desenvolvido lá nas nossas salas de trabalho. E é com muito prazer, Fábio, que agora a gente retoma um pouco a tua presença aqui para falar um pouco como é que foi o teu crescimento profissional. Ele é coautor do livro 10 Dimensões da Gestão da Inovação, em conjunto com o José Cláudio Terra, e esse livro, inclusive, faz parte da nossa bibliografia, que a gente aplica tanto aqui nos cursos da Fundap, quanto nos outros cursos que a gente promove por aí. Flávio, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Pepe. Obrigado, Álvaro, Aguni, Sérgio. Acho que é bom voltar para casa aqui. Eu participei do começo do IGOV-SP, do Inova Day. Eu lembro da primeira transmissão que a gente ficou testando uma ferramenta gratuita para fazer transmissão. Deu tudo errado no começo, mas aos poucos... É bom que a iniciativa foi crescendo e gerou esse corpo de trazer palestrantes de Montreal aqui. É super bacana, um tema super relevante. Então, fico muito feliz não só de ver inovação em governo, que acho que a gente estudava muito na época Singapura, eu lembro que a gente acompanhava Singapura, e ver agora no Brasil inovação em governo, discutindo, aplicando, trazendo o santo de casa aqui para falar, acho que é bacana, é muito feliz de ver vocês realizando inovação em governo mesmo. Hoje eu vou trazer um tema que é gestão do conhecimento, que é um tema que já foi muito debatido. Vou até falar um pouco dos pontos positivos e negativos dessa abordagem que foi feita nos últimos anos. Vou trazer uma visão um pouco mais pragmática para projetos. É bom que eu vou usar muito da palestra anterior, alguns exemplos, acho que é bacana. Eu vou trazer 2 elementos antes da palestra em si, que é um olhar um pouco sobre a Natura. Acho que a marca é forte, acho que vocês devem conhecer, espero que vocês sejam consumidores da marca também. E vou trazer um contexto mais de conhecimento, para depois entrar na disciplina de gestão de projetos mesmo, e daí trazer alguns casos da Natura, como que a gente está usando no caso da Natura. Tá? Deixa eu pegar. Bom, aqui já foi feita minha apresentação. Eu tenho 2 anos e meio de casa de Natura, tá? Então, tenho um pouco... Se vocês quiserem perguntar da empresa, falam que na Natura a gente tem vida de cachorro, que 1 ano vale por 5. Então, pela data, estou com 11 anos de casa, praticamente, que é bem intensa a vida lá. Basicamente, queria trazer 2 elementos importantes. Um é a nossa visão, que traz um pouco desse olhar não só de compromisso empresarial, de resultado mesmo, mas como que a gente consegue estabelecer relações. Como a gente ambiciona ser uma empresa de relações mesmo, e os nossos produtos ser apenas um dos nossos canais de relação. Tá? Então, não só o produto e a marca, mas como a gente consegue gerar relações, seja com a nossa consultora, com o nosso consumidor, com a sociedade que está no nosso entorno. Um outro elemento importante é a nossa razão de ser. E daí tem um conceito principal, que é o bem-estar bem, que é até parte da marca da Natura, que é como você consegue ter o bem-estar, que é a relação harmoniosa de você com você mesmo, como você consegue gerar essa reconexão de você com o seu corpo, com a sua mente, com o seu bem-estar, e um outro do estar bem, que é como você consegue se reconectar com o outro, ou com o meio ambiente, ou com a sociedade como um todo. Então, essa é a nossa essência mesmo, o bem-estar bem é a nossa essência, e ele tem um chamado de reconexão. Tá? É bem importante esse chamado, que vocês vão ver no nosso negócio, esse chamado. Tá? Entrando no nosso negócio, e daqui tem até vou puxar um pouquinho que foi falado, as empresas buscam muito o econômico, né? E a Natura já vem um tempo falando do social e do ambiental, e agora a gente está até evoluindo essa discussão para a gente... Como que a empresa, seja pública ou privada, pode gerar um impacto cultural na sociedade do seu entorno. Então, essa é uma discussão que a gente está tendo bastante na Natura, de como uma empresa pode, por exemplo, influenciar políticas públicas.
como ela pode influenciar promulgação de leis ou definição de novos padrões sociais. Então, não só você gerar um impacto ambiental e social no seu entorno, mas gerar uma influência social maior que vai bem além da empresa em si, do próprio negócio. Tá? E quando a gente fala de Natura, a gente tem o triple bottom line, que é, de fato, tem o econômico, é uma empresa que está na Bolsa de Valores, a gente tem que... Até ontem a gente fez o lançamento dos nossos resultados, hoje de manhã está tendo toda a apresentação dos resultados do trimestre. A gente tem um lado ambiental, que a gente tem metas de longo prazo e de curto prazo ambientais, de carbono, de água, e tem todo um lado social, seja pelo Instituto Natura, com um foco mais em educação, ou pelas relações com a comunidade do entorno, seja em Cajamar mesmo, ou seja nos países que a Natura opera. Tá? E até o próprio lado da consultora. E daí eu volto para o tema relações, que está na nossa essência, que é como a gente consegue usar esse ambiente de valor para gerar relações. Sejam relações econômicas, relações ambientais, sociais, ou agora que a gente está falando de relações culturais mesmo, de impacto cultural na sociedade. Tá? Então, eu trouxe esse background que eu vou usar depois, quando eu for falar de projetos, eu vou usar esse background tanto da missão e da visão da Natura, como dessa proposta de valor. Tá? Vou trazer também alguns exemplos de resultado de projetos, que acho que é importante. O primeiro é o Soul, que foi um grande lançamento da Natura, que tem dois olhares. Ele traz um novo produto para o mercado de higiene, que é um produto que tem uma qualidade relevante, traz uma inovação de embalagem, que ele é um produto que usa menos embalagem, todo o processo produtivo ele é bem sustentável, bem diferente do processo produtivo dele, da cadeia de produção. E ele traz um chamado para a sociedade consumir de forma mais consciente. Então, ele traz muito dos conceitos da Natura, de como se consegue consumir até a última gota, consumir com um produto que, de fato, é bom para o seu corpo, é bom para a sua saúde, e que traz a funcionalidade com benefícios sociais, tá? E ambientais. Um outro exemplo é o Rede Natura. O Rede Natura foi lançado esse mês em São Paulo. Basicamente, é uma forma de intensificar a relação da consultora com a Natura e com os seus consumidores. Então, a ideia é intensificar a conexão usando tecnologias que estão disponíveis, nesse caso, a tecnologia venda pela internet. Então, hoje, qualquer consultora da Natura, hoje do estado de São Paulo, pode abrir uma lojinha virtual e vender, intensificar suas vendas, intensificar as conexões com seus consumidores ou atrair novos consumidores. E a venda é feita pela internet e a entrega é feita diretamente na casa do consumidor. Então, tem toda uma relação digital nova e tem a parte de comércio digital, que acho que todo mundo está acostumado de comprar pela internet, mas traz uma nova reconexão via internet. E tem dentro do site que eu mostrei, tem um outro projeto da Natura, que é o Natura Mais. A Natura está aproveitando a própria rede Natura, essas lojas virtuais, o próprio ambiente virtual, para criar uma rede de empreendedores sociais. Que são pessoas que produzem, às vezes, coisas simples, como uma bolsa, um chapéu, uma camisa, que tem um apelo muito com a Natura, tem um traço muito próximo com a Natura, e a gente cria esse ambiente, esse marketplace, que a gente chama, de venda pela internet desses empreendedores, desses produtos dos empreendedores. Tá? Então, esse é um projeto bem recente também. Tá? Então, olhando esses projetos, vocês veem que tem muita essa questão do reconexão, né? Conexão com o meio ambiente, trazer novos produtos, novo olhar, trazer uma reconexão com a consultora, trazer uma reconexão com empreendedores, com a rede de entorno. Então, são elementos importantes quando a gente vai falar de gestão de projetos. E daí eu entro no tema conhecimento em si. Bom, por que falar de conhecimento? Né? A gente está, acho que, mais de 10 anos falando de gestão de conhecimento. Eu vou trazer alguns elementos aqui. São 3 elementos que eu quero trazer. Um de situação das empresas, e daí vale tanto para governo como para... ou empresas do terceiro setor, vamos ver que independe muito do caráter social. Vou trazer uma característica do indivíduo e uma característica da sociedade como um todo. São 3 elementos que eu quero trazer. Contexto empresarial, primeiro. Por que falar de conhecimento? Né? Primeiro, mudanças das pessoas. Ainda o conhecimento é personificado, não tem muito jeito ainda. E quando a gente fala de mudanças, quando a gente fala Natura, é impressionante. Como as pessoas mudam de área, mudam a geração Y, a geração Z, como elas estão mudando de empresa, mudando de área. E isso traz um ganho muito grande de inovação, de
um pouco disseminar conhecimentos e experiências, mas traz uma dificuldade de gestão do conhecimento muito grande, que toda hora a gente está reinventando as áreas, reinventando os projetos, reinventando tudo, e isso é ruim para conhecimento e para a geração de valor para a empresa. Tá? Então, esse é o primeiro elemento. Segundo elemento é aquecimento de mercado mesmo, o turnover das empresas, que é uma grande dificuldade das empresas. Acho que talvez no governo vocês sofram um pouco menos, mas é uma grande dificuldade essa de turnover, que é bom que você traz conhecimentos de mercado, você está sempre alimentando com novos conhecimentos, mas você perde pessoas que construíram a empresa como ela é. Então, na Natura, a gente vive também essa situação e acho que em outras empresas também. Terceiro elemento é outsourcing, ou terceirização, que também é bom, porque você traz conhecimento externo, você consegue trazer... A Natura trabalha com muitos fornecedores, tem até grandes redes de fornecedores, que é o que faz a Natura, é sua rede de fornecedores, mas, muitas vezes, conhecimentos críticos, conhecimentos essenciais, conhecimentos estratégicos estão na mão de fornecedores, e se você não gerencia bem esse conhecimento, é um elemento de risco para a empresa. Tá? Quarto elemento, expansão, e a Natura sofreu muito isso nos últimos 10 anos, ainda bem, né? Ela cresceu muito nos últimos 10 anos, com uma expansão tanto Brasil como expansão América Latina. Ela cresceu muito na América Latina e vem crescendo sucessivamente nas operações internacionais. Só que esse conhecimento da empresa, quando você cresce também, como que você consegue disseminar conhecimento, estimular padrões que sejam seguidos, boas práticas que sejam seguidas numa operação local, Brasil, mais controlado, com operações globais? Ou como se aproveita esse crescimento para gerar mais aprendizado para a operação nacional, Brasil? Então, também é mais um elemento, esse elemento de crescimento, e as empresas estão falando frequentemente de crescimento, mas também elas não pensam qual que é o conhecimento que vai suportar tal crescimento. Tá? E o último elemento do contexto empresarial é inovação de fato. Não adianta você falar de conhecimento ou de gestão de conhecimento sem falar de inovação, porque o conhecimento é para gerar uma mudança. A gente vai falar mais isso, e o conhecimento tem que ser aplicado à inovação. E daí, quando a gente fala de movimentos estratégicos ou planejamentos estratégicos, grandes visões de empresa, 2050, 2040, empresas estão olhando lá na frente, elas olham muito as ambições e as intenções, e às vezes até a grana que está por trás para pôr essa intenção de pé, mas elas não pensam nos conhecimentos. Então, como que a gente vai colocar a estratégia de pé? Quais são os conhecimentos que vão suportar tal estratégia? Então, é importante a gente pensar em gestão do conhecimento quando a gente pensa em movimentos estratégicos e, principalmente, em inovação. Tá? Bom, mais um contexto. Contexto social. E daí foi bom que acho que ficou claro na apresentação anterior que a gente vive problemas que têm uma natureza está bem ilustrado nesse gráfico, são questões que a gente não sabe qual que é o problema, e a gente também não sabe qual que é a solução. Então, você pega problemas que o governo trata, normalmente está nessa situação. Infelizmente, são problemas complexos. Tá? Então, transporte público, você não sabe qual que é o problema do transporte público. Cada um vai falar uma coisa aqui. Obesidade infantil também, ninguém sabe qual que é o problema. São vários problemas, tem uma série de problemas. Tem toda uma complexidade por trás, você não sabe qual que é o problema. E muito menos qual que é a solução. Você pode ir por vários caminhos. Essa situação, onde você não sabe o problema e qual que é a solução, são situações que demandam colaboração, demandam toda a palestra anterior, que muito obrigado, que precisa você ter colaboração, precisa ter um intensivo geração de conhecimento para você entender um pouco esse contexto complexo para operar na alavanca certa, senão você vai ficar secando o gelo, como falam, não vai gerar solução de fato. Então, esse é um contexto social e a gente vive uma intensa multiplicação de problemas complexos. A gente como você começa a mexer num problema, você vê que, na verdade, o problema é muito maior e não tem uma solução clara, então a gente precisa operar de uma forma sistêmica, ter esse pensamento sistêmico. E o último contexto de conhecimento é o contexto dos próprios indivíduos. A gente fala que a gente vive o problema Google, né? Que a gente nunca teve tanto acesso à informação. É impressionante como a gente tem acesso à informação, mas ao mesmo tempo, a gente tem muita dificuldade de tomada de decisão. Às vezes, por esse excesso de informação, a gente tem mais dificuldade de tomada de decisão. E quando se fala nas empresas, é a mesma coisa. A gente tem muitos indicadores, tem muita informação, tem muitas áreas, tem muitos projetos, mas na hora de decidir, a gente tem dificuldade porque tem tanta informação que você quer buscar mais informação, você nunca para de buscar informação. E isso gera uma angústia individual, as pessoas estão vivendo um momento difícil de carreira, que as pessoas não sabem como operar num ambiente complexo, que foi o que eu falei antes, e também como se movimenta num ambiente que você tem muita informação, mas você tem pouca tomada de decisão.
tem pouca liderança, tem uma crise de liderança. Tá? Então, esses 3 contextos mostram a importância de a gente falar de gestão do conhecimento e de uma forma bem aplicada, tá? de resolver essa situação, ou pelo menos de aproveitar essa situação para gerar mais valor na empresa, ou gerenciar melhor a empresa. Tá? E daí eu entro no tópico da palestra em si, que é por que falar de gestão do conhecimento em projetos. E daí tem 2 olhares que eu gosto bastante. Primeiro, que projetos são... eles são o movimento de aplicação da estratégia. Você implementa a estratégia a partir de projetos. Então, tanto num governo como no ambiente empresarial normal, você tem planejamentos estratégicos de longo prazo e você vai implementando projetos para gerar essa mudança. E daí, esse é o segundo ponto, de mudança. Projetos são movimentos, são vetores de geração de mudança. E são nesses movimentos que demandam conhecimento. É onde você precisa gerar mais conhecimento, porque você vai fazer algo novo. E você não sabe fazer esse algo novo, então você vai precisar gerar conhecimento e vai gerar conhecimento relevante para outros movimentos. Tá? Então, por isso que, quando eu comecei na Natura com esse tema de gestão do conhecimento, a Natura já desenvolve esse tema faz um tempo, até a Yara, que hoje trabalha com mais parte de gestão de informação, é uma referência de gestão de informação. É um tema antigo na Natura, mas que a gente nunca conseguiu aplicar de fato. E daí eu vi que, por projetos, talvez fosse o melhor caminho. Tem muitas empresas que vão pela estratégia e vão pelos caminhos, pelos conhecimentos críticos, mas na Natura eu vi que, de fato, a empresa girava em torno de projetos e crescia, se desenvolvia em torno de projetos, então era lá que tinha que estar a gestão do conhecimento. Era na nossa forma de gerir projetos. Tá? E daí eu vou mostrar como fazer isso, como transformar isso numa prática e num processo contínuo, mas é um caminho que vale a pena, faz sentido. Tá? Então, primeiro, eu gosto dessa frase da Natura, que resume um pouquinho isso que eu falei, que é: todo projeto é um processo de mudança e toda mudança demanda a aplicação de conhecimentos e sinta novos. Então, você tanto vai precisar de acessar conhecimentos ou criar conhecimentos, como você vai gerar por ser algo novo. E daí, nesse sentido, uma boa gestão de projetos deve não só envolver a disciplina gestão de projetos, então, PMI, bem clássico, ou métodos ágeis, que são uma nova gestão de projetos. Então, tem uma disciplina projetos, que ela é bem tangível e já bem aceita no mercado. E tem 2 disciplinas que vêm crescendo, que é a gestão de mudança e a gestão do conhecimento. Então, projetos deveriam considerar essas 3 disciplinas de forma harmônica e juntas. Não adianta você falar de gestão do conhecimento, gestão de mudança e gestão de projetos de forma separada, que não faz sentido. Tá? Tem que ser feita de forma junta. E daí, como fazer isso de forma, principalmente gestão do conhecimento, que eu vou falar, eu vou dar algumas dicas. Eu vou passar por alguns slides que vão passando dicas, eu vou aprofundando. A primeira grande dica é essa: trate o conhecimento como um insumo e como um produto do seu projeto. Acho que esse olhar já facilita bastante quando a gente fala de líderes, gerentes de projetos ou equipes de projeto. Se você entra no projeto com esse espírito de que você vai precisar usar conhecimento como um insumo do seu projeto, assim como você tem outros insumos no seu projeto, você vai precisar demandar de conhecimentos, e o seu projeto gera não só um novo produto, um novo serviço, uma nova tecnologia, mas você também gera conhecimento, seja conhecimento para a sua própria empresa, para a sociedade como um todo. Então, esse olhar já traz um grande ganho se o gerente de projeto, o líder de projeto ou a própria empresa tiver esse olhar. E daí se estruturar para garantir isso, para ter conhecimento como uma entrada e conhecimento como uma saída. Daí eu vou mostrar o como fazer isso. Então, daí a segunda dica, eu vou aprofundar um pouquinho essa primeira dica, que é: incorpore o processo de conhecimento ao processo de gestão de projetos. Basicamente, tem diversos processos de conhecimento, tem várias teorias por trás. Eu gosto dessa, que ela é bem completa, esse processinho que eu vou mostrar, que é um processo bem contínuo, e você pode estruturar seu projeto para usar esse processo. Tá? Primeiro, planejamento. Você vai fazer um planejamento do seu projeto, você vai construir o business case dele, você vai construir, vai entender o consumidor, o seu cliente, você vai entender, vai construir um cronograma, você vai fazer todos os artefatos de projeto. E nesse momento que você tem que planejar a sua gestão do conhecimento. Como que o projeto vai gerar os conhecimentos que precisa? E daí o ponto é entender quais são os conhecimentos que são críticos para o seu projeto. Por exemplo, você fala um projeto em Mali, de tecnologias sociais, quais são os conhecimentos que estão por trás? Tinha um conhecimento de agricultura? Tinha um conhecimento de interação social? Tinha um conhecimento de entender
aquela localidade, aquele público, são conhecimentos críticos para pôr aquele projeto de pé. E daí, se você estruturar o projeto para gerar esses conhecimentos, e daí a gente entra no segundo passo, que é o passo de criação, que esse gerar conhecimento pode ser por métodos de design thinking, por exemplo, de interação com o seu cliente, de entendimento profundo do seu cliente. Pode ser técnicas de contratação desse conhecimento por uma parceria com uma universidade, com uma parceria com uma entidade local, por contratação de uma consultoria em si. Então, tem formas de você gerar conhecimento do projeto abordando conhecimentos externos. Pode ser por tentativa e erro, que as empresas fazem, que não é a melhor forma, tá? De você ficar fazendo projetos sucessivos e errando continuamente. Tem uma forma mais estruturada, que é por protótipos. E daí, na Natura, a gente está falando muito de MVP, que é o produto mínimo viável, que é como se consegue iterar, gerar um produto, testar no mercado, voltar a desenvolver ele. Então, são formas de criar conhecimento. Ou protótipos em si. Então, você vai fazer um projeto em fases, por exemplo, os dois que eu falei, o Soul, por exemplo, foi testado numa região de São Paulo, foi a região de Ribeirão Preto e Franca. Então, ele foi testado, foi gerado o produto, foi vendido lá, foi dado para as consultoras, fomos testando preço, fomos testando aceitação dos produtos. Então, é uma forma de você criar conhecimento, e se você estruturar o projeto para isso, você consegue criar mais conhecimento para um rollout, por exemplo, quando você faz o lançamento do Soul para o Brasil todo. Ou Rede Natura, hoje está só em São Paulo. Há uns tempos atrás estava só em Campinas e São José dos Campos. Então, a gente estruturou o projeto para que ele criasse conhecimento aos poucos. Não são projetos megalomaníacos que você quer gerar todo o conhecimento possível. Terceiro passo, de codificação e organização. E daí, quando a gente fala de gestão de conhecimento, as pessoas focaram muito nisso nos últimos anos, de como que se faz taxonomias, bases de dados, bases de conhecimento. E na verdade, isso aqui devia ser um resultado do projeto. Então, o projeto ele gera conhecimento e não é todo o conhecimento que tem que ser codificado e documentado. São os conhecimentos principais, essenciais, que possam ser replicados. Um outro olhar de compartilhamento e disseminação, que é como você transfere esse conhecimento por movimentos que nem o Inova Day, aqui, que você está transferindo conhecimento, ou momentos mais informais de café, como você gera esses movimentos informais de troca, e dentro de projeto, como você gera interações entre o time do projeto em si. Um outro lado de manutenção e proteção, que tem dois olhares. Tem um de proteção legal mesmo, por exemplo, como você protege movimentos estratégicos, por exemplo, Rede Natura, que era um grande entrega da Natura, um grande projeto da Natura, como você não abre isso para concorrentes? Então, tem um lado mais de proteção mesmo, que tem caminhos de fazer isso, ou às vezes até proteção de marca, de patente. E tem um outro olhar que eu gosto mais, que é como você protege o conhecimento na empresa. O conhecimento está muito nas pessoas, e como que você consegue proteger isso? Não deixar só o conhecimento nas pessoas. Então, se o PEP sair hoje do governo ganhar na loteria, quero que você ganhe, mas o governo vai perder muito conhecimento. O PEP tem muito conhecimento por trás. Então, como a gente consegue proteger esse conhecimento que está no PEP, transformando esse conhecimento em processos, em políticas, na forma da empresa agir, independente do PEP estar aqui ou não. Então, tem formas de você fazer essa proteção desse conhecimento. Tá? E o processo como um todo ele garante essa proteção. E o último olhar, que é o que mais importa, que é o acesso e aplicação. Então, você faz a gestão do conhecimento para gerar valor para a empresa e as pessoas reutilizarem esse conhecimento. Não adianta nada você fazer todo esse processo se o conhecimento não é útil para ninguém. Então, e daí o desafio aqui, quando a gente fala de gestão de projetos, é como se consegue incorporar esse processo de conhecimento ao processo de gestão de projetos. Como o time ele é estruturado para isso? Como as reuniões de status, as reuniões de time são feitas para gerar conhecimento, para compartilhar conhecimento? Como você estrutura o próprio projeto para ele ser um vetor de geração de conhecimento? Então, a forma de fazer isso que é o difícil. Daí eu coloco as pessoas no meio, porque acho que esse é o grande elemento de dificuldade. Que tem pessoas por trás, e gerir pessoas não é simples. Então, como você faz as pessoas rodarem esse processo? Não adianta você falar, vou fazer o meu projeto por um blog, vou gerenciar meu projeto por um SharePoint, por uma ferramenta qualquer virtual, que você não está garantindo esse processo. Esse processo tem que ser feito pelas pessoas. A tecnologia só auxilia alguns elementos desses. Tá? E daí eu vou mostrar alguns exemplos. Tá? E daí o outro fluxo que eu gosto bastante é como você incorpora na empresa o fluxo natural de geração de conhecimento em projetos. E daí tem um fluxo natural que acontece se a empresa fizer uma gestão ativa ou não dos conhecimentos, esse fluxo acontece. Então, você tem a geração de conhecimentos dentro de um projeto,
Então, o conhecimento é trocado entre o time, é trocado com os stakeholders do projeto, é trocado com os clientes. Tem um conhecimento que é gerado e trocado dentro do ambiente de projetos. Tem conhecimentos que se tornam entre projetos, então você tem troca entre projetos. Então, fala com aquele outro projeto lá que ele está fazendo a mesma coisa que você. Vê essas interdependências de projeto. Vê qual aquele projeto que foi feito no ano passado, que ele tem muito do que você fez. Então, tem essas trocas entre projetos e acontecem muitas vezes de forma informal e a empresa pode fazer isso de forma mais formal. E o terceiro ponto são conhecimentos de suporte. Em geral, os conhecimentos de projeto, eles viram conhecimentos de suporte organizacional. Então, ele vira normalmente uma política, vira um processo, vira um treinamento, vira um book de boas práticas, vira um checklist. Putz, como que você faz o Nova Day? Tem lá um checklist lá. Não, você tem que fazer vários passos que foi gerado ao longo do projeto de implementação do Nova Day. Então, como você consegue estimular esse fluxo, então que conhecimentos de um projeto se tornem conhecimento entre projetos e virem conhecimentos de suporte? Acho que se você faz esse fluxo natural de forma consciente, aí que está o grande ganho da gestão do conhecimento em projetos. Tá? E daí, tem várias ferramentas, métodos, meios de fazer todo esse processo de conhecimento em projetos. Aqui eu estou ilustrando só alguns, que são os que estão mais em voga, estão falando bastante. Então, storytelling, ferramentas virtuais de gestão de projetos, colaboração, taxonomia e documentação, After Action Review, lições aprendidas, que é um tema que é debatido faz tempo. Então, você tem várias soluções no mercado para apoiar, mas essas soluções têm que estar a serviço das pessoas e a serviço do projeto. Então, esse é o grande ponto. Como você consegue estruturar seu projeto para ele gerar mais conhecimento e ser mais efetivo a partir disso. Tá? E daí eu vou mostrar algumas ferramentas. E daí, na verdade, deixa eu até voltar num slide, que era esse aqui, do trate conhecimento como insumo e como produto. Quando eu falo isso e esse processo de conhecimento como um todo, tem dois olhares importantes. O primeiro é o líder de projeto, o gerente de projeto, ele tem que trazer esse olhar para o time, ele tem que estruturar o projeto para que ele seja um mecanismo de geração de conhecimento. Então, ele tem que não só pensar e planejar o projeto para que ele gere mais conhecimento ou ele aporte os conhecimentos críticos, mas também estruturar o time, as dinâmicas do time, as interações. E daí, quando foi falado do Paulo Freire, eu gosto muito do Paulo Freire porque ele cria um ambiente de aprendizagem. Ele não está focado no conhecimento, ele não está focado na matéria, na disciplina, ele está focado no ambiente. E talvez esse seja o grande passo do gerente de projeto, de criar um ambiente de geração de conhecimento, de geração do produto, e ficar menos focado no resultado, ficar menos focado no cronograma, ficar menos focado no produto, no resultado, mas ficar focado no time, na gestão do time. Acho que esse que é o grande ganho da gestão do conhecimento em projetos, é trazer essa nova visão. E daí, depois, usar os conhecimentos que foram gerados a serviço da organização. É papel do líder do projeto disseminar e entregar esse produto para a empresa ou para a sociedade. Como que você faz essa entrega? É uma memória, é um book descritivo do projeto, é um storytelling, é um vídeo, é uma palestra, é participação em outros fóruns, em outros projetos. Então, tem várias formas de você disseminar o conhecimento, esse produto do projeto, ao longo na empresa como um todo. Então, e daí é papel do líder do projeto. Eu vejo que é papel do líder do projeto fazer esse ambiente de aprendizagem no projeto. Tá? E daí eu vou trazer dois exemplos da Natura. Um é super simples, que é o After Action Review, que foi uma solução que foi gerada é uma metodologia que foi criada pelo Exército Americano. Não vou dizer que foi criada, foi só consolidada, que é algo natural. Que é basicamente como você consegue aprender ao longo das suas, no caso do Exército, as incursões. Por exemplo, o Exército Americano faz incursões, tem uma missão, eles fazem essa missão, quando eles voltam, eles aplicam After Action Review. Bombeiros, faz o apaga o incêndio, voltam, faz o After Action Review. Basicamente, o que é? É uma reunião de status. Então, os projetos já fazem a reunião de status, só que eles não vão para o nível de conhecimento. Então, basicamente, você faz 4 perguntas. O que era esperado acontecer e o que aconteceu? Então, essas perguntas, todo líder de projeto faz semanalmente, ou a cada 15 dias ele faz. Nosso cronograma, estamos atrasados ou não? Estamos entregando ou não? Então, as pessoas já fazem esse lado de cima, que são fatos. E daí o desafio é ir para o lado de baixo, que é, ok, aconteceu o que aconteceu, mas por que houve diferenças? A gente superou as metas que a gente esperava? A gente entregou mais do que a gente esperava? A gente entregou menos do que a gente esperava? A gente teve mais dificuldade do que a gente esperava? Então,
por que houve essas diferenças, essa pergunta é fundamental, e depois quais são os aprendizados que a gente tira disso, o que a gente aprende. Então, é uma dinâmica super simples, um método super simples, que se o líder do projeto incorpora as suas reuniões de status, já traz um valor enorme, porque o time começa a aprender, começa a usar as reuniões de status para aprender, gerar aprendizado. E esse aprendizado começa a se tornar um insumo do próprio projeto. Você começa a aprender ao longo dele. Então, quando eu falei de protótipos, se o líder do projeto estrutura o protótipo para ter essa estrutura, então vamos fazer o protótipo para aprender ou para validar algumas hipóteses. E vamos acompanhar o que aconteceu à luz do que era esperado acontecer e quais são os conhecimentos, você começa a gerar uma interação, uma agilidade no projeto muito grande. Daí, quando você fala de métodos ágeis, eles trazem muito essa característica de você gerar interações rápidas, ciclos rápidos de 2 semanas, que é para você aprender mais rápido. Na verdade, não é para você... Não tem grandes diferenças do métodos ágeis para o método tradicional de gestão de projetos. O que ele traz um fluxo mais rápido, mais ágil, uma agilidade de aprendizado mais rápida. Então, essa metodologia ela traz muito isso, e a gente está tentando trazer isso para a Natura, para a própria gestão de projetos. Então, os líderes começarem a aplicar isso, e essa é uma ideia super simples, tá, de implementar nas reuniões de status. Aqui já vou para um lado mais difícil, tá? E daí o Design Thinking traz muito, que é como você consegue estimular a colaboração. Colaboração está uma palavra da moda, né? Agora todo mundo fala de colaboração. Tem 2 olhares, um que é bem positivo da colaboração, que é como você consegue gerar esse ambiente de colaboração, e daí não só colaboração, mas copropriedade, das pessoas se sentirem proprietárias da incursada, do projeto, do desafio. E acho que esse é um grande desafio de as pessoas se sentirem donas do projeto e executarem de coração, com vontade, com amor, com paixão. E daí dá para você gerar esse ambiente, o líder do projeto consegue gerar, a empresa consegue estimular. E tem um outro lado de colaboração, até teve um blog da Harvard Business Review do mês passado, que ele fala, acho que não sei se é as armadilhas da colaboração, ou não lembro, o lado obscuro da colaboração, não lembro o nome do post, mas basicamente ele fala 2 olhares. Um que as pessoas falam muito de colaboração, mas elas não sabem a hora de parar, elas ficam fazendo sessões de design thinking, sessões de cocriação, e elas vão colaborando e elas não sabem nem qual que é o propósito. E daí, acho que o primeiro ponto é criar propósito, você entender para que você precisa colaborar, em que momento você precisa colaborar, nem sempre você precisa colaborar. Então, se o problema não é complexo, se você já sabe o problema, já sabe a solução, não precisa colaborar, você vai para a ação, vamos agir. Agora, se de fato o problema é complexo, se você não entende a solução, você não sabe o problema, você não sabe a solução, então é um ambiente que você precisa de colaboração, e daí o primeiro passo é gerar propósito. Então, não comece a colaborar sem gerar propósito. E o segundo tenha claro quem toma a decisão, que às vezes as empresas falam muito de colaboração, mas a decisão fica diluída no grupo e ninguém toma decisão, daí a gente, não, vamos fazer mais uma sessão de interação com o cliente, vamos fazer mais um brainstorm, e a decisão não acontece e o projeto não segue. É importante, quando você começar um processo de colaboração, você ter o propósito e ter o tomador de decisão, pelo menos o voto de Minerva, lá, quem que vai dar o goal do projeto. Tá? E daí o que eu queria trazer aqui são 2 métodos que a gente está usando na Natura, que eles geram esse estímulo à colaboração. Então, o Design Thinking é uma forma de você usar uma metodologia, um processo de criação que estimula a interação com o cliente, entre o time. E eu trouxe mais 2, até depois no café eu deixo para as pessoas verem. Um é o método Kit, que é um jogo de cartas de projeto, é bem bacana essa solução. A gente até criou um método Kit na Natura, no nosso próprio. Então, ele traz diversos elementos da disciplina de gestão de projetos. Então, por exemplo, orçamento, cronograma, e ele tem técnicas de gerar interação entre o time ou com os stakeholders do projeto. Então, você pode usar esse jogo de cartas, essa forma lúdica, de você gerar interação. As pessoas precisam de um mote para gerar colaboração. As pessoas gostam de colaborar, mas elas precisam, às vezes, de um mote. Não é que nem criança que se coloca numa sala, elas começam a interagir, brincar. As pessoas não precisam de empresa, que é um lado mais quadrado. Você precisa de gerar interação. E essa forma é uma forma simples de gerar interação com o stakeholder ou entre o time do projeto. Tá? Uma outra é o professor Finocchio criou, que é o Project Model Generator, que é baseado no Business Model Generator, que é um canvas de projeto. Então, é basicamente um chart que estimula as pessoas a discutirem e interagirem
com os elementos principais de projeto. Então, tem uma discussão inicial, por que vamos fazer o projeto? Então, qual que é a nossa justificativa? Qual que é o nosso objetivo? Quais são os benefícios? O que a gente vai gerar? Qual que é o produto? Quais são os requisitos? Então, é um método de interação com o time do projeto para gerar o próprio projeto. E daí começa a gerar significado. As pessoas começam a entender que elas mesmas geraram o projeto e elas discutiram o projeto. Então, são 2 métodos bem bacanas, estão disponíveis, para entrar na internet, estão super disponíveis, que estimulam a colaboração dentro do time. Então, essa é uma nova forma de fazer gestão de projetos, gerando colaboração dentro do próprio time. Então, aqui é mais um da Natura de colaboração, e daí esse aqui eu vou entrar no exemplo em si. Eu vou mostrar a técnica primeiro, depois eu mostro o exemplo. É uma técnica que chama Open Space. É uma técnica de geração de conversa, de colaboração e de interação. Eu gosto dessa frase, que é uma técnica parada na crença de que os seres humanos são inteligentes, criativos, adaptáveis e buscam significado e diversão. E é uma técnica que traz muito do conceito do Paulo Freire de você gerar um ambiente de aprendizagem. E é engraçado que é uma técnica que você não sabe o resultado. Você entra na técnica sem saber o que você vai gerar. E daí tem até um modelo mental das empresas de, putz, como que você vai fazer um negócio que você não sabe nem qual que é o resultado? Como você vai investir em alguma coisa e você não sabe o resultado? Basicamente, como que é a técnica? São 3 elementos principais. Uma lei, 4 princípios e uma agenda. Basicamente, a lei qual que é? Se você está em um lugar onde não esteja nem contribuindo, nem aprendendo, use os 2 pés e vá para um lugar onde esteja. Então, aquela questão de significado. Esteja onde o seu coração e sua mente esteja. Tá? Então, essa lei é fundamental, tá? É pétrea, está lá na pedra essa lei. 4 princípios. A pessoa que vem é a pessoa certa. O que acontecer é a única coisa que poderia ter acontecido. O momento certo que se iniciar é o momento certo. Quando acabar, acabou. Bom, é anarquia total, né? Parece que é totalmente anárquico o processo, mas ele é meio anárquico mesmo. Como que funciona a técnica? Você reúne um grupo de pessoas, você tem uma questão-chave, por exemplo, pode ser tecnologias sociais ou uma problemática social, uma problemática da empresa. Por exemplo, na Natura a gente fez o que eu vou mostrar. A questão-chave era novos produtos e novos serviços para a empresa, considerando o bem-estar bem. Então, essa é a nossa questão principal. A partir dessa questão principal, você abre espaço para as pessoas criarem agenda. Então, se eu estou criando esse espaço de conversa em torno dessa questão principal, que são novos produtos, novos serviços, o que cada um de vocês gostaria de falar? Talvez o Pepe falar, eu gostaria de criar um novo cosmético. O Alvo falar, eu quero criar um novo serviço para um setor que a Natura não opera. Por exemplo, sei lá, no setor de animais de estimação. Sei lá. Então, como as pessoas vão gerando essa agenda, essa proposta de agenda. E você vai fazendo uma agenda única no começo da sessão. Então, você põe na parede um chart de agenda e as pessoas vão pondo propostas. Eu quero conversar das 9 às 10 sobre novas formas de cosméticos para, sei lá, um tipo de pele. Eu quero falar sobre shampoo. Então, as pessoas vão colocando essa agenda. Então, esse é o primeiro passo, a montagem de agenda. E daí, o que acontece? As pessoas vão para onde elas querem estar. Então, daí entra a lei do use os seus pés e vá para onde você quer estar. Então, você vai se candidatando nessa agenda. Eu quero falar sobre shampoo, porque eu também gosto. Eu quero falar sobre animais de estimação, porque eu também gosto. Então, as pessoas vão se mobilizando conforme o seu interesse, dentro daquela questão-chave. E daí se gera sessões de conversa, sessões de cocriação, sessões de colaboração em torno dos temas. E as pessoas ficam livres nessa conversa de se moverem e se interagirem. Parece meio confuso? Eu vou mostrar a solução que a Natura aplicou, que eu acho que vai ficar mais claro, tá? A gente gerou uma festa interna, até vou convidar aqui vocês para a festa, depois tem o convite para a festa, né? Basicamente, o que aconteceu? No ano passado, a gente aplicou o que a gente chamou de Festa do Futuro. Toda quinta-feira, tem até o convite aqui, um espaço para compartilhar tendências e construir o futuro da Natura, todas as quintas-feiras, das 9 à 1, no Jardim de Inverno do CIB, que é um espaço lá da Natura, esse espaço é um espaço bem bacana. E daí, o que acontecia, basicamente? A gente abriu uma agenda virtual, as pessoas podiam escrever temas dentro dessa questão principal da Natura. Então, minha área está com uma dificuldade aqui de um projeto, mamãe e bebê, queria uma ajuda para desenvolver um meu projeto. Vou colocar na agenda lá, vou estar na quinta-feira das 9 às 10. Outra, não, estou estudando novos métodos de gestão, queria falar sobre novos métodos de gestão, novos métodos de gestão de pessoas, vou abrir essa agenda. E ficava uma agenda virtual, e as pessoas iam nessa quinta-feira, ficava lá as mesas, post-its, um café bacana, um ambiente descontraído, e as pessoas iam
para discutir. E formavam mesas ou não. Às vezes a mesa não abria. Mas as mesas que abriam, era uma discussão impressionante. Assim, que as pessoas iam de coração. Elas estavam lá porque elas queriam, elas podiam levantar a qualquer momento. A gente não combinou com o chefe delas. Era o espaço que a gente só disponibilizava o espaço. A gente só disponibilizava o ambiente para as pessoas colaborarem. Então, é isso que eu falo de gerente de projeto, gerar esse ambiente no próprio projeto. Então, se um líder do projeto abre e fala, ó, a gente tem tais pontos para cumprir até o próximo mês. Quem quer fazer o quê? Então, é um pouco essa situação. Você abre para a empresa discutir, e daí gerou um grande ponto de autoconexão, começou a gerar conexão de pessoas com temas. Então, às vezes, o cara da fábrica ia para falar um negócio de marca, o cara de inovação ia falar para algo de RH. Então, começou a gerar essa interação entre as pessoas, porque as pessoas, às vezes, ela tá num cargo, mas ela tem outros interesses também. Gerou um ponto de diversão, era um ambiente descontraído e bacana, e um ponto de inovação e empreendedorismo. Tá? Você estimulava as pessoas a gerarem projetos lá. Então, esse foi um ponto. A gente começou a gerar essas agendas, meio sem saber o que ia dar. Às vezes ia bastante gente, às vezes ia pouca gente, mas era recorrente. Toda quinta-feira a gente estava lá com espaço. E a gente viu que começou a gerar projetos, começou a gerar inovação, começou a gerar resultado para a empresa de fato. Então, a gente até gerou uma grande festa, que foi um momento que os grupos podiam lá expor o que foi gerado. Então, um gerou um projeto, o outro gerou uma ideia, o outro estudou profundamente um tema, e cada um apresentou o que tinha até o momento. Então, é uma técnica bem bacana essa do Open Space. Normalmente ela é gerada em eventos ou ambientes mais fixos. Aqui a gente fez uma agenda, foi quase o ano inteiro, ano passado inteiro, e daí a gente foi estimulando as pessoas. Tinha o endomarketing, a gente fez convites, tinha um convite, você foi convidado para uma festa, convide mais 2 pessoas. A gente fez festas especiais, a gente fez uma festa de marca, a gente levou a Mamãe e Bebê, levou todos os produtos da Mamãe e Bebê, o gerente da Mamãe e Bebê, todo o time, e gerou uma discussão em torno da marca. Então, por exemplo, naquele dia eu abri um tema que era o pai como papel de mãe, que a marca não estava vendo essa possibilidade de explorar o lado, o mãe como pai. E daí, esse tema até desenvolveu, hoje tem a campanha de Dia dos Pais da Natura, tá, o PAN, que é o pai que é mãe, né? Então, acabou evoluindo a discussão, uma discussão que a gente começou lá, simples, que era o pai como papel de mãe. A gente fez 2 festas legais também, que foram com pessoas externas. A gente chamou o pessoal da Telefônica Digital e uma empreendedora que estava vendendo produtos pelo Instagram. Então, a gente fez uma festa especial com eles, com foco mais em tecnologia. Então, a gente foi fazendo. Às vezes temático, mas sempre com esse conceito aberto, que as pessoas podiam abrir mesas. Parece meio caótico, meio anárquico, mas funciona e traz resultado para a empresa. Tá? Seja por novas conexões, por inovação, ou por estimular o empreendedorismo, uma nova forma de gestão. Tá? E daí, esse aqui é bacana porque ele traz aquele processo, quando eu falei daquele processo de conhecimento, ele gera um ambiente para ter todo esse processo. Então, você gera um ambiente de colaboração, de compartilhamento, as pessoas documentavam, faziam post-its, a gente digitalizava esses conteúdos. Então, você acaba protegendo mais conhecimento, começa a disseminar conhecimentos. Então, todo esse processo ocorria por meio de uma festa do futuro, bem bacana. Mais um exemplo de processo que internalizou esse processo de conhecimento. A gente tem o processo de inteligência comercial, que é um processo, basicamente, de você ver resultados comerciais e aprender com esses resultados. Então, até parecido com o After Action Review. Só que era feito de forma desorganizada, desestruturada e não pensando na gestão do conhecimento. E daí foi, até o Luiz Rogério, que é um cara bem bacana, ele criou esse processo, novo processo de inteligência comercial, ele chamou de Sábios, que basicamente ele gera um processo contínuo de geração de conhecimento. Então, primeiro ele vai atrás de questões-chave. Quais são as grandes questões comerciais-chave desse momento da Natura? Então, pode ser, por que a gente vende mais perfumaria no Nordeste do que no restante do país? Pode ser essa questão principal. Por que a gente está vendendo menos tal produto? Por que a gente... uma campanha de publicidade foi bem sucedida em um lugar e o outro não? Então, são grandes questões comerciais que ele pega, eles priorizam essas questões e passam por um processo de fazer a criação desse conhecimento em torno dessa questão. Então, ele forma um time de trabalho de aprofundamento nessa questão. Então, por exemplo, se é sobre um produto, chama o cara do produto, chama o cara do comercial, chama uma consultora. Então, gera um grupo de trabalho para entender essa questão. E daí essa questão é respondida ou gerada novas questões a partir dela.
e é feito um processo de aprendizagem, de explanação desses aprendizados para a organização como um todo. Então, tem um fórum que as pessoas vão lá, apresentam a questão, apresentam a análise e apresentam os to-dos da empresa para usar esses conhecimentos. Então, ele faz aquele fluxo de conhecimento dentro do fluxo de inteligência comercial. E daí tem toda uma base de conhecimento, tem todos os elementos, as ferramentas eles usam de forma muito sábia. Tá? Então, são alguns exemplos que eu trouxe, daí depois acho que a gente abre na discussão para a gente aprofundar mais alguns, mas o desafio é como se consegue incorporar o processo de conhecimento ao processo de gestão de projetos. E acho que o grande papel está no gerente de projeto, não é criar novos papéis dentro da organização, é trazer esse papel para o próprio gerente, líder do projeto. Esse olhar, essa lente de conhecimento. Tá? Então, essa é a grande dica que eu deixo, daí a gente discute um pouquinho mais. Então, deixar meus contatos, para quem quiser também, favernalha@natura.net. Eu estou nas mídias sociais aí todas, tá bom? Então, fiquem à vontade. Obrigado.